Olá, Pedro! Olá, Mia! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sim. E hoje vão ser muito obedientes. Ouvir até o fim. Ouvir até ao fim, ouvir a prática inspiradora no final, porque nós hoje vamos falar sobre obediência. Okay? Yeah. E por inerência também vamos falar sobre desobediência. Sim, e pelo meio vamos falar sobre colaboração e cooperação. Sim. Vamos falar um pouco sobre obediência, desobediência, o que é que está na base destas ideias, não é? O que é que elas realmente significam e representam. E vamos dar exemplos na família, na empresa, na equipa desportiva. Nas escolas. Nas escolas, vamos dar vários exemplos de escolas. Portanto, vamos procurar ter aqui a conversa muito em redor de como é que esta ideia e este apelo à obediência ou à desobediência, como é que eles podem impactar aqui as nossas vidas, e vamos procurar também dar aqui sugestões. Os inputs. Podcast IVM. Exato. Naturalmente mais focados na ideia da colaboração. Okay? É isso. Sim, e vamos também discutir como às vezes esta ideia da colaboração pode parecer utópica e qual a razão pela qual ela é mais fácil de aceitar por umas pessoas do que por outras. Yeah. E vamos deixar algumas pistas e uma prática inspiradora no final. Isso mesmo, let's go! Sim, let's go. Ai, não sei se quero obedecer. Vamos a isso. Então, Mia, isto foi mais ou menos assim. Tu mandaste-me uma mensagem com quotes, não é? Estavas numa reunião de escola e o quote era, acho que era, se eu bem me recordo, era: primeiro obedecem e depois é que questionam. Não era qualquer coisa desse género? Sim, E acho que este conjunto de duas afirmações ali encadeadas mexeu comigo. Sim, e gerou aqui alguns pensamentos. Foi na reunião de pais, na escola dos nossos filhos. Aliás, foi assim o discurso inicial do diretor. E ele estava ali a partilhar as ideias dele sobre a importância da obediência. Que quando um professor dava uma ordem, foi essa a palavra que ele utilizou, para um professor dava uma ordem, e claro, que dizia ele, que os alunos podiam questionar e assim, mas o que era importante era que primeiro tinham de obedecer. A ordem e foi mesmo essa linguagem. Primeiro tinham que obedecer a ordem do professor e só depois é que podiam eventualmente contestar ou questionar aquela ordem. Mas depois de a ter obedecido. Eu acho que tenho assim umas questões com essa sequência, não é? Sim. Porque se nos dão uma ordem, não é? Portanto, uma ordem normalmente vem de alguém que tem poder hierárquico. Acima do nosso. Do nosso, não é? Ou tem uma espécie de autoridade mental e emocional sobre nós, não é? Como, por exemplo, acontece quando recebemos uma ordem, sei lá, do nosso pai ou da nossa tia, não é? De alguém que é mais velho que nós e faz parte da nossa família. Ou num grupo, sei lá, dentro da equipa desportiva, o capitão pode dar uma ordem à equipa, não é? E quando nós obedecemos, não é? Nós cumprimos aquilo que nos foi ordenado. Certo. Não é? E, portanto, aí a ideia era: se tu tiveres alguma questão com a ordem em si, primeiro cumpres e depois, eventualmente, questionas. Não é? Só que a minha questão é: e se esta ordem viola os meus valores? Ou eu acho que a ordem é um disparate, ou acho que a ordem vai gerar um resultado terrível imediato. Não é? Ou que viola a minha integridade ou a integridade de outra pessoa. Não é? O que é que fazes com isso? Eu acho que aí não seria melhor questionar primeiro? Certo. Eu acho que a afirmação é altamente problemática. Não questiona a intenção que eu acho que a intenção... A intenção é a ordem em si. Sim, é criar ordem. Criar ordem. Exato. Criar ordem. Por oposição ao caos. Exato. Portanto, consigo perceber isso. Agora, eu cada vez mais estou a ter... Às vezes as pessoas dizem, deixa lá, não é? Até os nossos filhos às vezes dizem, lá vais tu criar um drama à volta disto, não sei o quê. Mas o que eu acho que é o reparo e
reflexão sobre estas pequenas coisas ditas no meio de outras e a intenção e a tentativa de as mudar para o futuro é que realmente muda a nossa realidade, o nosso mundo. Isso é que é criar um mundo melhor, não é? Estas pequenas mudanças. É por isso que eu acho que eu às vezes refiro o trabalho de uns sociólogos suecos, que, aliás eram judeus suecos, que durante a Segunda Guerra Mundial juntaram um grupo de sociólogos e psicólogos em Estocolmo para se debaterem e refletirem sobre a Segunda Guerra no sentido sociológico e psicológico. Ou seja, como é que era possível, era assim a principal pergunta deles, como é que era possível jovens alemães de boas famílias, com boa educação, como é que era possível cometerem aqueles crimes da guerra todos? E a conclusão a que chegaram foi por causa da cultura da obediência. E claro que quando eu ouço o diretor de uma escola a dizer ordem e obediência na mesma frase, a importância disso mexe comigo. Mexe mesmo muito, muito comigo. E acho que não estamos a fazer um favor aos nossos filhos. De todo, quando dizemos primeiro tens que obedecer e só depois de questionas. O que eu acredito que seja muito mais útil é ensiná-los a questionar de uma forma respeitadora. De uma forma que não fere a integridade do professor, mas que defende a integridade dele. Eu já te ouvi falar muitas vezes sobre a diferença fundamental que é eu ter como intenção que alguém, que pode ser o meu filho, pode ser um colaborador na empresa, pode ser um membro da minha equipa, eu ter como intenção que esta pessoa me obedeça ou ter a intenção que esta pessoa colabore comigo. Exato. É uma diferença muito grande, fundamental. E eu acho que às vezes isto não é só ok, é só uma forma de nos exprimirmos. Não, há de facto uma diferença quando eu digo eu quero que os alunos me obedeçam, o que eu estou aqui a colocar em cima da mesa é a ideia de eu dou instruções e quero que elas sejam cumpridas, certo, independentemente porque eu sou a autoridade. Isto foi outra expressão muito utilizada. Porque eu sou a autoridade, não é? Enquanto quando eu quero que as pessoas colaborem, eu não estou necessariamente a dizer colaboração igual a todos podem dar a sua opinião, cada um faz o que quer, só agimos se toda a gente estiver de acordo. Não é isto, não é? Colaboração acontece quando nós temos objetivos comuns e para isso eles têm que estar definidos e temos que concordar com eles, não é? Eu chegar a uma equipa e dizer o objetivo é este, pronto, agora vamos todos colaborar para chegar lá. E eventualmente as outras pessoas não estão interessadas nesse objetivo. Portanto, temos que passar por um processo que muitas vezes é de influência e negociação até chegar a um objetivo comum e depois vamos, não é, unir os nossos esforços para chegar lá. E nesse processo de chegar lá, muitas vezes, e isso está bastante estudado, muitas vezes estes processos são mais eficientes quando existe um líder, quando é alguém que pode ser eleito ou pode estar pré-definido, como é o caso de um professor numa sala de aula, não é? Mas alguém que, em alguns momentos, ok, eu assumo a responsabilidade pela tomada de decisão. Mas isto é diferente de dizer eu mando e obedecem, não é? Sim, e a chave está mesmo ali, né? Eu acredito que é fundamental os meus filhos, nós, pessoas, como não é, nós, cidadãos do mundo, saberem colaborar. Quando isso é saudável para nós e para os outros, não é? Quando possa haver este... E é diferente ser saudável para mim ou ser aquilo que eu quero, não é? Necessariamente. Eu posso... O que eu noto é quando há este ambiente de colaboração, eu às vezes vou colaborar não é? Fazer coisas que não é aquilo que eu realmente quero fazer, não é? Por exemplo, a criança vai comer com os pais na mesa, mas o que lhe apetecia mesmo era, por exemplo, estar o nosso cãozinho também quer participar aqui no episódio. O que era estar a jogar e comer enquanto estava a jogar, não é? Isso pode eventualmente ser à vontade, mas como há um ambiente assim de colaboração na família, onde existe uma certa flexibilidade, a probabilidade da criança querer colaborar aumenta imenso. E quando sentimos
que eu estou a fazer isto por livre e espontânea vontade. Não estou a ser obrigada. Ninguém me mandou efetivamente fazer isto. Eu acho que esta conversa que nós estamos a ter aqui é profundamente irritante para muitas pessoas, não é? Porquê? Porque parece que estamos a falar aqui de uma coisa muito polarizada, onde só existem dois mundos. Existe o mundo da obediência total. Sim. Sim, nós temos um cão que não está a ser. Vou falar lá fora um bocadinho, que ele quer brincar. Oh, Mia, eu acho que esta conversa pode ser tão irritante para algumas pessoas, não é? Porque quando começamos a falar deste tema, às vezes a conversa fica muito polarizada, que é, parece que só existem dois mundos, não é? Um mundo da obediência total, não é? Que é uma obediência, assim, ditatorial, opressiva, não é? E, portanto, uma série de pessoas dizem, não, jamais, isso é terrível. E do outro lado, tipo, a bandalheira, não é? O caos total em cada um faz o que quer, a anarquia total. E eu acho que aquilo que nós estamos aqui a propor, trazer para cima da mesa, é que... e gostava que tu confirmasses isto faz este sentido para ti que eu estou a dar, que é a obediência por si, ela não é má. Não é? A obediência por si não é má. Ou seja, tu pedis uma coisa, dizes, Pedro, vai ao frigorífico buscar os cogumelos. E eu vou e trago os cogumelos. Portanto, eu obedeci-te, não é? Só que é uma obediência que não é uma obediência cega de porque é que foste buscar os cogumelos? Não, porque a minha mandou, não é? Porque é que foste buscar os cogumelos? Porque estamos aqui a colaborar no confeccionar a refeição para a família e a pessoa que está neste momento a cozinhar necessita dos cogumelos. E, portanto, eu posso facilmente ir buscá-los, fui lá buscá-los. Portanto, eu estou a obedecer, mas de uma forma que é informada e é consentida. E esta faz parte da nossa relação, não é? Está baseada numa relação onde existe... Quer dizer, está baseada numa relação de colaboração, de uma relação igual valor, onde eu também sei que se tu me pedires para ir buscar os cogumelos quando és tu que vais cozinhar, sou eu que os vou só quem está, se nós tivermos esta discussão de forma polarizada, não é? Quase conseguimos imaginar alguém a dizer, mas isso são vocês, quero ver com o meu filho que nunca quer fazer nada e não ajuda e não sei o quê. Só que aí a questão é que isto é uma construção. Sim, né? sim, e também é a questão de, mas então aí nesse caso o que existe uma das partes que não quer colaborar, não é? Pronto. E então aí é que entre esta ideia às vezes da obediência mais autoritária, que é não me interessa se tu queres colaborar ou não, vais fazer, não é? Porque estás na minha casa e enquanto estiveres aqui faz o que eu mando, porque estás na sala de aula e eu é que mando, não é? Porque eu sou a autoridade policial e posso, pela força, impor aqui o cumprimento de alguma coisa. Só que a nossa proposta, e eu sei que há situações onde é difícil de implementar isto, não é? Há situações onde tu não tens tempo, nem energia, nem recursos para, calma e vamos construir aqui uma relação de cooperação, não é? Mas na base é isto que está, que é se eu não quiser cooperar, colaborar, não é? Então a única forma que o outro vai ter é através da imposição. E nós estamos sempre aqui a falar de uma realidade diferente, em que nós acreditamos muito, porque estamos estes anos todos a comprovar isto com um número infinito de famílias, de equipas empresariais, de equipas desportivas, e portanto estamos a ver isto continuamente a acontecer e lemos continuamente estudos que mostram, nomeadamente feitos nas empresas, que mostram o poder desta colaboração e cooperação voluntária. E por isso é que nós acreditamos muito nisto, não é? Isso que estás a dizer, que seja voluntário, é muito importante, porque deixa de ser colaboração quando não é voluntária. Sim. Né? Eu costumo, quando eu falo sobre parentalidade consciente, e acho que podemos incluir esta ideia que vou dizer agora, mesmo dentro de uma empresa, de uma organização, é que nasci num modelo mais tradicional, hierárquico, aquele modelo, no fundo, que o diretor da escola estava a promover. Aí as crianças não fazem parte do círculo se não se comportarem exatamente da forma que é esperado para fazeres parte desse círculo. Não é?
Do outro lado, existe a permissividade. Aí a criança está tipo no centro e tudo gira à volta dela. Qualquer desejo que a criança, qualquer coisa que ela queira, é preenchida. Portanto, ela está constantemente a ser... está constantemente na atenção e no foco. É tudo sobre ela. E começamos a ser permissivos. Porque os adultos à volta não estão a atender às suas necessidades. Sim, e também não lhe ensinamos uma cultura de cooperação, não é? Certo. De colaboração. Agora, o que é que acontece? O Jesper dizia sempre, uma criança que se sente sempre no centro, que está sempre no centro, não se sente parte do todo. E quando eu não me sinto parte do todo, também não sinto esta vontade de colaborar naturalmente. Qual é então a alternativa? A alternativa é que estamos aqui juntos neste círculo. No caso da família, vai haver um líder desse círculo. No caso da empresa, vai haver um líder da empresa. Mas percebemos que eu faço parte do círculo e o meu contributo para o círculo é importante, é valorizado e é essencial. Okay. E é isso que queremos fazer entender aqui, porque quando eu percebo que o meu contributo é importante, o meu contributo é apreciado e o meu contributo muitas vezes é essencial, não sinto uma grande necessidade de estar constantemente a defender a minha integridade, não sinto uma grande necessidade de estar não é? De estar do contra, de questionar os pedidos que os líderes me fazem, não é? Porque se eu sinto que tenho constantemente que lutar pela minha integridade, qualquer pedido de outras pessoas, mesmo quando não seja uma ordem, é natural que eu a questione. Porquê é que eu vou buscar os cogumelos? Não sou eu que estou a cozinhar, nem gosto de cogumelos. Certo. Né? Portanto, mas a ideia é conseguirmos criar este círculo, neste caso, onde estamos todos e percebemos essa contribuição que fazemos e o quão importante ela é. Não? Esta palavra, esta ideia, a obediência, esteve e continua a estar muito em cima da mesa a propósito das restrições que foram impostas quando desta questão toda da Covid-19, não é? E de nós nos procurarmos enquanto grupo defender contra esta agressão à espécie, não é? Que é neste caso através de um vírus. E eu achei, nós fomos falando bastante sobre isso ao longo destes 2 anos aqui no podcast, não é? Que por um lado houve muitas aparentes falhas de quem tem, lá está, o poder hierárquico, não é? Quem tem autoridade falhou muitas vezes em garantir que todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, são incluídas neste círculo que tu estás a falar. Que não sentem simplesmente, estão a mandar em mim. E não definimos objetivos comuns, as pessoas não foram ouvidas, etc, etc. Portanto, pode crescer esta ideia de que a única coisa que me estão a mandar é obedecer. Não é? E se eu não obedecer, enfrento sanções. Não é? E acho que para muitas pessoas, e nós, até para mim, alguma surpresa, muitas pessoas dentro aqui deste nosso meio do desenvolvimento pessoal alinharam muito num discurso muito conspiracionista sobre que o objetivo é criar uma cultura de obediência para depois nos poderem impor todo o tipo de coisas que violam os nossos valores. E, só que eu acho que isso nasce de uma série de tentativas falhadas, não é? Algumas funcionaram, mas outras acho que funcionaram bastante mal, de colocar as pessoas dentro deste círculo, não é? E por outro lado, acabou por se criar a ideia de que há aqui um círculo que decide e depois há um círculo que tem a que obedecer para bem de si próprio, mesmo que não queira ou não concorde, não é? E aí acho que ficaram criadas as condições para se criar aqui um culto da desobediência, porque se obedecer não é bom nem é mau, o que nós estamos aqui a questionar é se a obediência é cega, forçada e a pessoa diz, eu fiz porque me mandaram, ou é instruída, não é? É voluntária, é ok, isto faz sentido, ok, isto está de acordo com aquilo em que eu acredito, está de acordo com os meus valores, ok, percebo que às vezes
quando estou em sociedade, pá, vou acabar por fazer algumas coisas com as quais eu pessoalmente não concordo, mas concordo que isso seja decidido a bem da maioria, não é? E também, quando estamos a falar deste círculo onde estamos todos, quando tu como líder me dizes uma coisa, vou confiar também, existe uma confiança base que tu me queres bem. Sim, na tua benevolência que estás. Sim. Acredito nisso. Ou numa situação de crise, e tu tens que dar uma ordem, porque pode ser necessário em algum, não é? Em muitas situações. Ou tu dizes a uma criança, ou a um colaborador, ou um militar, obviamente há momentos em que quem tem a autoridade vai dar uma ordem. Mas a probabilidade de sucesso dessa ordem aumenta neste tipo de relação. Claro. É assim. E lembrando que, por exemplo, algumas das ordens que nos foram dadas, como por exemplo a ordem de ser vacinado, não é? Que ainda assim, pronto, mesmo para quem ainda diz, assim, já obrigaram-nos. Mais ou menos. Mais ou menos, não é? Não houve uma obrigação pela força, não é? Não te entraram em casa, amarraram-te e espetaram-te uma agulha no braço. Mas o facto de uma das coisas que nos estavam a pedir era ser vacinados, ou seja, receber um corpo estranho dentro do teu corpo através de uma agulha, acho que foi uma das coisas que a mim me surpreendeu muito, foi que as autoridades, não é, que são autoridades de saúde e com conhecimento médico, foram muito pouco, parecia que lhes passou completamente ao lado, que uma parte substancial da nossa população teve no seu passado experiências traumáticas onde as pessoas foram abusadas por alguém que tinha o poder hierárquico que impôs alguma coisa e que lhes disse obedece, não é? E, portanto, há muitas pessoas que estão traumatizadas em relação à obediência. Mas, por outro lado, acho que não conheço pessoas que estejam traumatizadas em relação à colaboração, não é? Estava num ambiente onde colaborávamos muito e fiquei traumatizado com isso. Isso é mesmo uma bela reflexão. E, portanto, foi assim muito... Eu acho que até foi... Não sei se é uma palavra demasiado forte, mas às vezes até foi um pouco ignorante a forma como se comunicou algumas coisas. E eu lembro que tu questionavas muito na altura, nem era tanta ignorância, era mais a condescendência, não é? Que é obedece, não é? Assim, tipo obedece, assim um bocado, lembro que às vezes era a utilização de uma linguagem até um pouco infantilizada, não é? E acho que isso gerou aqui uma série de problemas em que hoje em dia eu sinto-me um bocado dividido, porque por um lado tu sabes que este discurso da obediência, tipo esse que o que importa é obedecer, o mais importante é obedecer, as crianças têm que aprender a obedecer. Estás aqui, ou como eu já passei por situações dessas no futebol, não é? Mas é calado e faz o que te mandam, não é? Obedece. E isto faz muita comichão, eu reajo muito a isto. Só que agora surgiu uma outra cena que me faz igual comichão, que é a cena do desobedece. Tu tens que desobedecer. Sim. Porque se obedece, é a carneirada, são as ovelhas, são as pessoas que não pensam. Sim, ali o que eu dizia é vamos colaborar. Certo, é isso que eu quero ouvir. Vamos colaborar, porque é impossível termos as mesmas opiniões em relação a tudo. É impossível nós chegarmos todos à conclusão que o melhor é não vacinar ou o melhor é vacinar. Pronto. E acredito profundamente que há uma forma de nós comunicarmos uns com os outros e pensarmos melhor sobre as coisas e chegarmos a algo que seja melhor para todos. Né? E eu não acho que seja assim tão utópico como isso, sabes? Que eu acho que algumas pessoas acham isso é muito utópico. Eu acho que quem toma isso como utópico é alguém que nunca experienciou um grupo desses. E repara, há muitas pessoas que cresceram sempre em grupos onde a obediência era procurada, não é? Se calhar cresceram numa família onde tinham pais, ou um deles ou ambos, que eram muito autoritários e que puxavam muito os escalões do tu vais fazer porque eu mandei, ou eu é que sou o pai, ou eu é que sou a mãe, ou eu é que sei, ou eu é que... tu não tens querer. Tu não tens querer, tu és só uma criança, não é? Como uma vez a nossa filha ouviu, reduz-te à tua insignificância de criança, ouviu uma vez numa escola, não é?
E se calhar tiveram experiências no ensino todas, pá, muito deste género, não é? Eu lembro-me, por exemplo, mesmo que eu estudei na faculdade, numa faculdade que eu acho que era mais ou menos aberta, mas continuava a ter assim um autoritarismo ainda assim presente. Eu lembro-me quando fui estudar para fora, foi um choque cultural positivo de não, mas é possível estar numa sala de aula assim, com professores assim, que se colocam ao nosso lado, pá, e que não estão a fugir à responsabilidade, pelo contrário, estão a ensinar mais e melhor. Não é? E não tiveste ali uma série de alunos que se portaram mal por Não, causa pelo disso? contrário, incluindo que uma parte de alunos significativa ali com que eu estudei eram portugueses, eram italianos, ou seja, não estavam habituados àquele tipo de ensino e reagiram extremamente bem, não é? Portanto, há pessoas que na escola também não tiveram este tipo de grupos, depois trabalharam em empresas onde às vezes os ambientes são terríveis no sentido de o que é premiada é a obediência e a desobediência, que às vezes é de facto um simples questionar, é muito transformada em esta pessoa só está aqui, é do contra, só atrapalha, só chateia. Então nunca tiveram esta experiência, não é? Portanto, quando ouvem falar nisto, às vezes ficam um bocado aterrorizadas. Depois, se calhar, ainda fizeram o serviço militar, não é? E pá, onde a cultura da obediência é construída de forma deliberada, não é? Acho que a maior resistência que eu encontro a esta conversa é de quem nem sequer experimentou alguma vez de comunicar de uma forma diferente, né? Mas lá está, e que acha que a autoridade tu tens porque tens uma certa posição, uma certa idade, um certo género, um certo título, um certo lugar. Mesmo que às vezes seja através de um processo democrático, não é? Quer dizer assim, não, a mim elegeram, portanto agora eu mando. Exato, agora eu mando. Né? E aquela velha história que ouvimos muitas vezes, que a autoridade ganha-se. Não é via eleição, é pela forma que tu te relacionas com as outras pessoas. E acho que quanto mais os outros se sentem respeitados por mim, mais autoridade eu tenho. Não é? Quanto mais eu consigo colaborar com os outros, mais autoridade eu tenho. Mas podes usar depois essa autoridade para ter dos outros obediência? Lá está o exemplo que eu disse antes, sobre aquele momento em que é mesmo preciso dar uma ordem. Tu vais para a esquerda, tu vais para a direita e vamos, não é? Nesse momento é uma colaboração baseada na tal confiança que existe da relação prévia. Não é? Que podes dizer obediência, que é uma espécie de obediência. Sim. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Sendo que eu acho que aqui, assim, acho que eu gostava de aproveitar aqui este espaço público que nós temos e construímos aqui com o podcast, não é? Sabemos que muitas pessoas nos ouvem para propor que a obediência em si não é boa nem é má, não é? Depende a que é que nós estamos a obedecer, a quem é que nós estamos a obedecer e se conseguimos, se temos capacidade de ter pensamento crítico à volta daquilo que nos estão a pedir que nós façamos e se temos espaço, porque isso é uma coisa também muito importante, que eu posso dizer, olha, eu não acredito numa cultura de obediência, eu não quero obedecer, mas eu não tenho espaço aqui. Por exemplo, na minha empresa, se eu não obedecer, sou despedido. Se eu, em casa, se eu não fizer isto, o meu pai põe-me de castigo. Sim, ou vives num país onde não me pões o hijab e és preso, ou uma coisa pior, não é? Portanto, claro, isto é uma questão com muita nuance, não é? E, agora, eu queria que nós também pudéssemos todos refletir sobre o contrário, que é sobre a desobediência, que é a desobediência por desobediência também não é um exercício de pensamento crítico, não é? Eu não vou fazer isto porque me mandam, não é? Isso é uma atitude que na sua base ela tem a mesma natureza do eu fiz porque me mandaram, não é? Porque ambas são sim, em ambas a ausência de reflexão crítica, não é? E portanto, uma coisa que nós sabemos, eu tenho andado agora ultimamente a ler imenso sobre viés inconsciente e a forma como nós
criamos narrativas internas para justificar coisas que nós fazemos quase por automatismo. Não é? E uma das coisas que eu tenho visto acontecer muitas vezes, incluindo com pessoas que eu tenho como inteligentes, pessoas que conseguem articular ideias e ter, perceber relações de causalidade, só que às vezes elas têm, se calhar por coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, têm, por exemplo, muita dificuldade em lidar com a autoridade. Não é? E, portanto, quando existe autoridade, rapidamente, autoridade igual a autoritarismo. Né? O facto de um polícia me mandar fazer alguma coisa, eu não faço. Okay? Que é diferente de alguém que tem uma relação saudável com a autoridade, que quando um polícia lhe manda fazer alguma coisa, não é? Consegue parar e dizer assim, mas espera aí, isto faz sentido? Isto faz sentido? Os meus direitos estão a ser preservados, não é? Este polícia estava a mandar bater noutra pessoa. Portanto, isto faz algum sentido? E, portanto, quando não existe esta liberdade de usar pensamento crítico porque estou simplesmente a reagir, que é, se ele mandou, eu não faço. E depois, a seguir, vou criar uma narrativa que justifique porque é que eu não estou a fazer. E depois, sei lá, escrevo livros para explicar esta cena, não sei o quê. E há pessoas que vão assim por uma linha. Não é? Quem está de fora diz assim, isto podia ser... Mas isso também não é um apelo à colaboração. Não, claro que não. Não é? O apelo à desobediência não é um apelo à colaboração. É exatamente isso. Acho que resumiste aquilo que eu queria usar aqui como isso ideia. Que também me frustra com isso, porque isso também não satisfaz as minhas necessidades nem os meus valores, não é? Se eu tenho valores como colaboração, como importante, amor, principalmente se eu falo sobre amor incondicional. Sim. Não é? Mas o amor não pode ser amor incondicional só para alguns, não é? Senão não é incondicional. Senão não é amor incondicional. Se eu tenho valores como uma intenção de criar um mundo onde o máximo número de pessoas se sintam seguras, se sintam cuidadas, se sintam amadas, que sintam que se podem exprimir e ser quem são, não é? Onde eu valorizo a autenticidade e também a responsabilidade pessoal, não é? Eu não... Apelar a uma desobediência não encaixa. Não encaixa. Ainda por cima, Mia. Agora estou a ficar sério. Pois está. Estou a ficar chateado. Sabes porquê? Porque ainda por cima, quando esse apelo à desobediência pode ser muito ignorante e pode pôr as pessoas em perigo. Por exemplo, imagina... eu não vou falar das coisas óbvias, das vacinas e não sei o quê, porque é um tema muito do momento, ainda continua a ser, infelizmente. Mas imagina, por exemplo, que eu agora dizia, esta cena de pôr o cinto de segurança, é uma... estão-me a obrigar a pôr o cinto de segurança. É que eu conheço uma pessoa que morreu porque tinha o cinto de segurança. Exatamente. E além disso, eu vou no meu carro, vou sozinho, agora vou estar... Não chateio ninguém, vou com o cinto. Para já, eu nunca precisei do cinto. Anos e anos a pôr o cinto, nenhuma vez eu precisei do cinto. E depois, estou ali com o cinto, também se eu bater com a cabeça e não sei o quê, sou eu que tenho que lidar com as consequências. Ou seja, eu lanço aqui um apelo à desobediência. Não nos podem mandar só porque os gajos... Que até há uns estudos que mostram, se calhar não é bem assim. Pronto, e eu posso, por exemplo, agora podemos usar a nossa plataforma, que é o podcast, para divulgar este tipo de ideias, sem nenhum tipo de base. É só uma cena que tem a ver com um feeling que eu tenho, que aquilo é desconfortável ou que não gosto... ou que, isto é a indústria dos cintos de segurança. Tu fazes ideia do dinheiro que se faz todos os anos a vender aquelas fitas para o cinto de segurança? Não é? Esses gajos andam... E de repente estou a criar aqui um movimento que depois a seguir, quando me aparecer alguém a dizer, olha, uma pessoa que teve um acidente e morreu, não tinha o cinto de segurança. E nós sabemos que ela ouve o teu podcast e eu vejo, não, mas eu não sou responsável por aquilo que as pessoas fazem. Não é? Às vezes fico chateado, sabes? Porque quando nós estamos aqui, é por isso que eu acho, e também incorremos aqui no mesmo risco, não é? Nós também ficamos todos entusiasmados. Por exemplo, hoje estávamos a falar sobre uma cultura de cooperação e agora alguém vai dizer, olha, numa treinada empresa ouviram o vosso podcast, resolveram instituir uma cultura de colaboração e de cooperação, e aquilo deu uma grande asneira e a empresa fechou e agora estão todos na rua, obrigadinho. E nós dizemos, não, agora eu vou estar bem. Portanto, eu acho que é mesmo importante, quando nós veiculamos ideias, pensar sobre elas, mostrar sempre a nuance,
não é? De quando isto pode funcionar, pode não funcionar, de que é uma experimentação, de que é muito importante envolver em processos de mudança, estudar e não fazer as coisas só porque sim, né? E também assumir a responsabilidade depois pelas ideias que nós veiculamos, não é? Pronto, já passou. Já passou? Já. Já desabafei. Estava aqui a pensar de uma das minhas conversas favoritas, que é sobre que necessidades é que estão aqui, na realidade, em causa, quando tu... Porque, no fundo, a energia que tu estavas a utilizar agora é um bocadinho parecido com uma pessoa que, do outro lado, né? Que quer apelar à desobediência. À desobediência. Ou à audiência total. Temos aí opção. Sim, exato. Né? No entanto, podem estar aqui necessidades um bocadinho diferentes, ou não, ligados ao mesmo discurso. Certo. Não é? Sim, há necessidades diferentes. O que eu acho que pronto, não sou a melhor pessoa, eu vou ser um excelente advogado de mim próprio, não é? Claro. E nestas discussões é melhor não o fazeres. Porque a razão pela qual nós somos excelentes advogados de nós próprios é porque somos altamente parciais. Não é? Aquilo que nós acreditamos que está certo é aquilo que nós acreditamos que está certo. E nós podemos fazer de conta que não é? Mas é realmente difícil. Olha, ontem por acaso estava a ler num dos livros que eu estou a ler agora, ali um estudo mesmo fixe, que era pedia-se a pessoas altamente pessoas inteligentes, ou seja, havia ali uma medição, escolheu-se pessoas que tinham um raciocínio lógico acima da média, e isto era nos Estados Unidos, e dava-se às pessoas uma série de questões para resolver. Uma série de questões com dilemas morais, sei lá, se és a favor ou contra aquilo, sei lá, a favor da posse de armas ou contra a posse de armas, temas polémicos. Só que pedia-se às pessoas para, da forma mais isenta que pudessem, para pegarem nos dois lados em questão e para listarem argumentos. Né? Portanto, fazeres um exercício. Por exemplo, eu sou contra a livre posse de armas, portanto, porquê? Por isto e por isto. Ok, mas agora vou fazer um exercício mental. Lá está. Vou ser advogado à causa contrária. Imagina que eu era a favor das armas. Quais seriam as razões? Segurança. Ok. E o que eles descobriram foi bastante aterrador, que eram as pessoas altamente inteligentes. Quando fazem um exercício de vou para o campo contrário, tinham uma incapacidade, eu acho que era tipo 1-4. Conseguiam produzir muito poucos argumentos. Só que o estudo era muito interessante, que é quando eles fazem este estudo com pessoas que têm menos capacidade de raciocínio lógico, são pessoas que intelectualmente não são tão sofisticadas, não pensam tanto nas coisas. Conseguem equilibrar. Têm muito mais facilidade em dizer, se eu fosse do contra, pois, por causa disto, isto e disto. Então, uma das conclusões do estudo é que quando nós temos uma boa capacidade de raciocínio, nós tendemos a utilizá-la quase exclusivamente para justificar as nossas ideias, por muito loucas que elas sejam. E por isso é que elas depois até já nem parecem tão loucas, não é? Porque nós somos bons a justificá-las, mas colocamos aí toda a nossa energia. Nós, às vezes, na certificação em parentalidade, fazemos um exercício de prós e contras. Portanto, há um grupo que é pró-parentalidade consciente e um grupo que é pró-parentalidade muito, muito autoritária. Sim. Não é? Ou contra a parentalidade consciente. E fazemos assim uma brincadeira, tipo aquele programa na televisão. E o grupo de parentalidade consciente mantém assim muito, não é? Esforça-se muito, 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 muito. O grupo que faz o oposto, naturalmente, encaixa aí. Foi sempre que fizemos isso. Assim, são muito arrogantes, são agressivos. Começam a usar estereótipos. Começam só, sim, e depois isso dá reflexões muito interessantes a seguir, não é? Mas por norma, não tenho muita dificuldade em entrar mesmo, realmente no papel. A única forma de entrar no papel é vou ser disparatado. Vou ser disparatado. Isso é interessante, não é? Sim. Portanto, e acho que é, mesmo neste caso, para ti também, não é? Para mim também, que te irritas com essa pessoa que fala de desobediência, esse exercício é interessante fazer, que acabaste de propor, não é? Sim, é muito interessante. Sendo que depois, se tu tiveres abertura, não é? para o diálogo e abertura e curiosidade em relação a opiniões diferentes das tuas, o que tu vais fazer é, em lugar de dizer assim, esta opinião de certeza que é um disparate, não, vais ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer, a forma como justifica, etc. Não é? E depois, eu acho que é legítimo nós fazermos algumas considerações, olha,
embora esta opinião, pá, não é... Eu tenho uma opinião diferente, porque tenho crenças e valores diferentes, mas esta opinião faz sentido. Faça aqui um conjunto de pressupostos que a pessoa lançou, faça um conjunto de valores que ela disse que são os mais importantes. Pois, se eu pensar desta forma, eu também vou chegar a esta conclusão. Enquanto que há outras coisas. Diz, não há aqui não há causalidade, não há valor lógico em algumas afirmações, não é? Conclusões que se tiram Que não são apropriadas, que não é possível tirar uma conclusão destas com base nestes dados, não é? Portanto, aí entra aqui um pensamento que eu acho que faz com que depois as discussões às vezes são difíceis, porque às vezes quando num dos lados da discussão tens alguém que está muito a falar aqui deste pensamento lógico, também está a impor uma coisa, que é impor a ideia de que as ideias, quando são lógicas, têm mais valor, não é? E aí vai descartar coisas como, pá, eu tenho um feeling, ou por causa daquilo que aconteceu com o meu pai, não sei o que é uma coisa só da minha história. E, portanto, estas discussões às vezes, claro que são difíceis, não é? Pá, uma das coisas que eu estou muito convicto em relação a estas discussões é que, pá, em 99% dos casos as pessoas estão certas no sentido em que acham que estão certas. É muito raro alguém estar a defender uma posição e dizer eu sei que isto é um disparate, só que dá-me jeito, ou quer enganar os outros, ou quer chatear. Normalmente eu não entro nas discussões nem penso nisto desta forma. Eu não penso que esta pessoa está a enganar. Não é? Eu penso, ok, esta pessoa está certa dentro aqui de um determinado quadro. Que o quadro pode ser ilógico, pode ser profundamente ilógico. Ele pode advir de um erro de pensamento. Okay? Mas eu não parto desse princípio. Tu sabes que eu parto do princípio que as pessoas são sempre bem intencionadas dentro do seu quadro de pensamento. Não é? Por isso que eu consigo dizer que acho que o diretor está super bem intencionado. Claro. E na maior parte, quando eu vejo pessoas muito a dizer isto a favor, pá, que é importante é a obediência, a disciplina e fazer o que te mandam e as coisas têm que estar, temos que ter ordem, não é? Temos que ter mais polícia na rua, mais coisa, temos que impor, temos que ter ordem. Eu sei que isto não vem de um sítio disparatado, isto vem de uma necessidade de segurança, de uma necessidade... uma necessidade de querer o bem, não é? Muitas vezes até de querer o bem comum, não é? Às vezes a pessoa até pode dizer, eu até estou tranquilo, tem mais a ver com os outros, não é? Portanto, eu sei isso. Sim. Sim. É lixado, não é? Adoro terminar as nossas conversas de uma forma aparentemente... racional, ponderada e humilde. Boa. Então ainda temos uma prática aqui. Ainda temos uma prática para a seguir. Prática inspiradora da semana, para refletirmos um bocadinho sobre isto da obediência e da colaboração. Obrigada, Pedro. Vou praticar paciência durante este ano escolar. Sim. E acho que vai correr bem. Vai correr bem, certamente, sim. Obrigado, Mia. Obrigada. A prática inspiradora desta semana é, claro, sobre colaboração. Dado que no episódio falamos muito sobre os conceitos de obediência, desobediência e, sobretudo com os inputs aqui da Mia, procuramos trazer assim para o nosso consciente esta opção da colaboração, eu gostava de sugerir uma prática que é muito importante para começarmos a ter a possibilidade de colaboração. Tal como discutimos no episódio, para haver colaboração, primeiro tem que haver uma intenção comum. Tem que haver uma intenção que é partilhada pelas pessoas a quem nós estamos a pedir colaboração. Portanto, se gostavas de ter um ambiente de colaboração na tua família, na tua empresa, no teu grupo, começa por discutir quais são as nossas intenções. Quais são as intenções comuns que nós temos ou que vamos ter a partir de agora. Depois deste exercício, podemos começar de facto a pedir às pessoas para colaborarem. Tendo em conta que esta é a nossa intenção, ou tendo em conta que estas são as nossas intenções, peço que possas fazer isto. É completamente diferente de simplesmente dizer faz isto, não é? Mas primeiro necessitamos de ter esta conversa da intenção. Quais são as nossas intenções, ou quais vão ser as nossas intenções a partir de agora? É esta a prática inspiradora desta semana. Num dos grupos de que faças parte, família, empresa, amigos, se queres ter um ambiente de colaboração, começa por fazer esta pergunta. Na sala de aula também, ok?